Ela é uma das principais fabricantes de papel cartão para embalagens na América Latina, posicionando-se como uma plataforma de conscientização sobre as mudanças climáticas e a redução da poluição plástica. No Talk Packaging de hoje, eu vou conversar com o Júlio Guimarães, diretor comercial e marketing da IBEMA. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Packaging. Sejam bem-vindos a mais um Talk Packaging. Júlio, muito obrigado aí por aceitar esse bate-papo comigo. Sempre um grande prazer falar com você. Prazer é meu, Felipe. Uma honra poder participar contigo e trazer um pouco da perspectiva de como que a IBEMA tem enxergado essas movimentações todas no mercado de embalagens. Legal, cara. Bacana, Júlio. E aproveitando então, Júlio, né, quais são as perspectivas da IBEMA, né, para o mercado de papel cartão nacional e internacional aí no curto e médio prazo, considerando aí, né, o nosso atual cenário de tensões, de tensão nas relações comerciais entre Brasil e China, assim como a guerra tarifária aí dos Estados Unidos com a China. Não, legal. Acho que para começar a responder essa pergunta, eu vou inverter um pouco a lógica da resposta, Felipe. Legal. Primeiro que a gente aqui, eu costumo dizer bastante que o nosso setor, a questão da embalagem sustentável, ela tem sido uma alternativa super relevante, né, para diversas questões ambientais e sustentáveis. É, e o mercado tem crescido de uma forma tão consistente que ele é um mercado bom que está passando por um momento agora de grandes desafios, né? Todo mercado bom de perspectiva, ele gera bastante atratividade de investimento. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Quando você pega as taxas de crescimento globais de papel cartão no mundo, né? Você, nos últimos anos, vê um descolamento muito grande entre o consumo e a capacidade. Por quê? A capacidade instalada, principalmente nos últimos 4, 5 anos, principalmente na Ásia também, acabou crescendo muito mais do que a demanda, né? Isso tem gerado um certo movimento de uma queda de operating rate global e um movimento geral em tudo quanto é forma de abastecimento nos continentes, né? Então é um mercado que a gente estima de consumo de 55 milhões de toneladas para uma capacidade atual instalada de 72 milhões de toneladas, né? Sendo que na pandemia, cerca de 2022, o mercado estava super pressionado entre oferta e demanda. Então, Legal. a primeira notícia é que a gente vê como um mercado com crescimento super sólido, né? O que está acontecendo agora é que essa dinâmica, a mudança da dinâmica fez com que os grandes produtores chineses começarem a exportar muito a preços super competitivos, né, para o restante do mundo, ao invés de parar suas produções e formar estoque. Então a gente tem visto aqui no Brasil um movimento de ganho de participação do produto importado muito grande, né? Nos últimos 5 anos, mais do que dobrou. Hoje, para você ter uma ideia, o produto importado no Brasil, em alguns meses, chega a ser o segundo maior fornecedor, né? Uau. Então, é super representativo. E aí é um desafio muito grande para as indústrias locais, tanto aqui no Brasil quanto, por exemplo, no mercado europeu, que também estão sofrendo com um pouco dessa dinâmica, né? Mas é um mercado que cresce. Então, nos últimos 5 anos no Brasil, o consumo aparente, para você ter uma ideia, ele subiu mais do que 20%, né? Legal. Volume representativo. E Uhum. quando a gente olha essa agora questão da dinâmica com os Estados Unidos, né? é, a gente aqui no IBEMA, a gente não enxerga como um risco muito grande. Por quê? Porque o asiático, que é o chinês, que é o principal produtor, ele já não tinha um volume tão grande de destinação para os Estados Unidos dos cartões, por algumas práticas de dumping que o próprio Estados Unidos já exerce, né, Uhum. lá. Então, os grandes destinos desses asiáticos são o resto da Ásia e a América Latina. Quem que é o grande exportador para o mercado americano? É o europeu e é o latino. O europeu, ele sofreu agora, né, nessa questão do tarifaço, um impacto de 20% nas exportações para lá, enquanto nós, brasileiros,
para exportar para os Estados Unidos, a gente está com 10% de taxa. Então, a gente acredita que nesse movimento de exportação, já que o mercado americano demanda um volume de importação de específicos tipos de produto, a gente passe a ser até mais competitivo nas estratégias de exportação para o mercado americano. E aqui no Brasil, a gente vai ter que buscar diferenciação para poder sustentar, né, o share da indústria local perante essa avalanche de produto chinês aqui no Brasil. Legal, Júlio. E até pegando esse gancho, né, da diferenciação, né, os desafios aí da concorrência internacional, né, tem essa constante necessidade de inovação, né? Quais são os investimentos, né, que a IBEMA tem feito aí em tecnologia, sustentabilidade, né, e diferenciação de produto aí para fortalecer a sua posição no mercado de papel cartão e como é que vocês buscam, né, agregar valor aí para o negócio? Legal. A gente tem trabalhado aqui, Felipe, com três principais pilares de diferenciação, tá, do negócio, que é o pilar de produto, serviço e sustentabilidade, tá? Quando eu falo de produto, a gente tem trabalhado uma que a gente chama da versatilidade da IBEMA, equilibrando soluções sustentáveis em produtos de fibra virgem, base florestal, né, de eucalipto, com manejo, certificações e tudo mais, e alternativas complementares na parte de fibra reciclada, que é uma tendência super relevante hoje no mercado global, né? A parte de economia circular. E no Brasil ele tem cada vez tornado mais forte, não só pela questão do hábito do consumidor, pelo compromisso das indústrias de bens de consumo, né? Com percentuais de reciclagem, mas principalmente por questões legislatórias. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, né? Ela começa a exigir que as indústrias de bens de consumo atendam percentuais de reciclagem, né, e de conteúdo reciclados dentro das embalagens dos seus produtos. Então, esse é um primeiro pilar que a gente vem trabalhando muito forte para criar diferenciação. O segundo pilar é a parte de serviço. A gente olha muito para a questão de como que a gente traz o cliente para dentro da empresa como centro da decisão, e busca dentro de plataformas, portais digitais, informação de tracking de pedidos, alternativas de abastecimento muito mais rápidas, né, com duas, três janelas ao longo do mês, melhorar a forma como a gente cria a experiência do cliente nas nossas vendas, né? Então, isso é uma coisa que a gente olha muito forte aqui dentro, tem muito a melhorar. E eu acho que o setor, de uma forma geral, ele é carente de uma boa experiência de compra para os nossos clientes, tá? O terceiro pilar, na minha opinião, é o que a gente hoje tem conseguido criar mais diferenciação, que é o pilar de sustentabilidade. Primeiro, por essa questão da fibra reciclada e economia circular, a gente tem muitos projetos com brand owners, com donos de marca, né, como, por exemplo, o Grupo Boticário, o McDonald's, onde a gente construiu um modelo de logística reversa para produtos de lojas deles, ou até mesmo com estruturas que a gente construiu dentro da nossa planta, que é um projeto super legal chamado Estação Preço de Fábrica, onde eu consigo fazer um modelo de lógica reversa super eficiente, mais pulverizada, para trazer o resíduo para dentro da planta, transformar esse resíduo em fibra de novo e fazer com que o produto, eu tenho um produto, né, que é o Ritali, com um conceito de pós-consumo no miolo e um conteúdo reciclado superior a 50%, que eu transformo esse produto numa nova embalagem para estes brand owners. Legal. Então, no programa de economia circular, eu trabalho os três pilares, do social, ambiental e a parte de governança, e eu tangibilizo, através do upcycling, o resíduo sendo transformado numa nova embalagem. Isso tem dado um diferencial muito grande para a gente. E pelo outro lado, na sustentabilidade, a gente tem trabalhado muito esse pilar de soluções sustentáveis para substituições de produto com plástico, com a parte de isopor, porque a gente tem falado muito que a gente não é contra o plástico, a gente é contra o resíduo plástico, né? A gente, que eu digo, consumidor e pessoa física, né? A gente precisa buscar uma solução para isso. E a gente tem trabalhado muito forte nesse pilar e conseguido construir grandes cases de sucesso de transição desse substrato para o papel cartão, né? O papel, a gente fala de um papel com mais de 70% de reciclagem, enquanto você pega o plástico com uma taxa inferior a 2%.
E acho que uma última informação legal para passar para vocês, quando eu falei lá atrás, o mercado de papel cartão é um mercado de 55 milhões de toneladas. O mercado de plástico, próximo de 400 milhões de toneladas. Então Uau. é muito grande, sendo que das 400 milhões, 130 milhões é o que a gente chama do uso único, que é o que tem tido uma série de proibições aí por legislações na Europa, América do Sul e outros continentes. Então tem uma oportunidade muito grande, né? E é genuíno. Conversa muito com o nosso propósito, né? Nosso propósito, a gente fala que a sustentabilidade, economia circular, ela é uma estratégia de negócio nosso. E ela Legal. é genuína, né? Nosso propósito é transformar vida, cuidar do meio ambiente e embalar o futuro. E é isso que a gente tem tentado fazer nas nossas ações. Legal, Júlio, bacana, cara. E a gente acompanha através do portal Packaging, né, todas essas ações aí da IBEMA com relação, né, à economia circular e tudo mais. Acho muito interessante esse projeto que vocês têm. Vocês estão de parabéns. Júlio, eu queria inverter aqui o nosso bate-papo, as nossas perguntas, tá? Eu vou trazer essa pergunta agora. Eu acredito que para o nosso tempo aqui, eu acho que essa daí pode ser uma pergunta de fechamento, né? Quais setores, né, industriais têm liderado aí essa demanda por papel cartão nos últimos anos, né? Como que a IBEMA tem adaptado o seu portfólio para atender esses segmentos e como é que vocês estão vislumbrando isso no futuro através de todas essas informações que você passou agora aí com relação ao plástico, de uso único e tudo mais? Legal, bom ponto. Tudo que é setor, né, hoje de consumo, ele tem alternativas de utilização do papel cartão, né? Uhum. Aonde que a gente vê um maior consumo? Obviamente no mercado de alimentos, né? O mercado de alimentos é um mercado que ele representa, na nossa visão aqui do Brasil, cerca de 35% do consumo brasileiro. Legal. Tem um volume importante no mercado também de HPPC, né? Parte de home e personal care, que também é um mercado super relevante. E a gente tem um mercado que a gente chama de acoplagem, né? Que aí é um mercado que, na nossa visão, é um mercado de mais baixo valor agregado, que é para fazer brinquedo, eletrodoméstico, uma série de outras aplicações, né? E tem o mercado de cosmético e o mercado de farmacêutico, né? A nossa estratégia, onde que a gente vem se posicionando? Por nosso tipo de produto, por nosso tipo de qualidade de performance técnica, e até mesmo a aplicação do que eu comentei, né, de soluções de produtos com pós-consumo, a gente tem trabalhado muito forte no mercado alimentício e o mercado de cosmético e farmacêutico. Por quê? São mercados que exigem, dentro da sua cadeia, né, de fabricação, alta performance de cartão. Então, linhas de envase com altas velocidades, né, com uma eficiência muito grande, na parte do cartucho, quando a gente fala de empilhamento, transporte e tudo mais. E é Uhum. onde a gente acredita que a gente tem realmente produtos diferenciados e, por exemplo, cartões como o nosso GC1, que são referências globais em termos de performance. Então, a gente olha muito para esses três segmentos. Dentro do mercado de alimentos, obviamente, você tem o mercado de food service, né, que é um mercado que hoje tem feito uma transição muito grande, né, entre embalagens de plástico também e isopor para papel, e a gente vê bastante oportunidade, mas basicamente são esses três que a gente olha com bons olhos, né, olhando para as nossas fortalezas e a nossa estratégia de médio e longo prazo, né. Legal. Bacana, Júlio. Eu acho que deu para a gente ter uma visão bacana com relação à indústria de papel cartão, tanto no Brasil aí como global, e como essa transição toda, essa movimentação toda tem afetado. Eu queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, né, por dedicar um tempinho para fazer esse bate-papo com a gente, cara, e desejar sucesso cada vez mais aí para você e para a IBEMA. Obrigado, Felipe. Conte com a gente sempre. Nos vemos aí nos próximos eventos, sempre prestigiando aí o excelente trabalho e planejamento que vocês fazem aí, tá bom? Legal, Júlio. Obrigado, cara. Um grande abraço, viu? Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.